Começa hoje o Mães que Pensam Naquilo Entrevista. E tô eu aqui, Carol, com a minha parceira Leda, no consultório da doutora Mara Diegoli. Ela é médica, ginecologista, doutora pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Olá! Olá, é um prazer estar aqui com vocês num programa tão famoso como esse. Famoso foi bondade sua, na verdade, o nosso projeto, essa pra gente estar muito feliz, porque essa é a primeira entrevista que a gente faz com uma médica de tamanho, né, peso e importância. Por que muda tanto a vida sexual depois da gente ter um filho? Porque quando nasce uma criança, a mulher nunca mais vai ser a mesma. Ela sofre várias transformações, não só de ordem psicológica, como transformações físicas. Quando a criança chega, ela chega para mudar todo o ambiente. Isso gera, às vezes, no casal, uma certa incompatibilidade, porque muitas vezes o marido pode se sentir ou rejeitado ou colocado em segundo plano. Esses são muitos dos fatores psicológicos que eu estou falando. Mas existem também os fatores físicos. O que significa? Quando o neném nasce, a mãe vai amamentar. E os hormônios caem, e a gente sabe que os hormônios são muito importantes, não só para causar a libido, que é a vontade de ter relação, mas também para que ocorram as transformações locais, para que a mulher fique lubrificada, para que a mulher fique excitada e principalmente para que a mulher não tenha dor durante a relação. Se a gente lembrar que às vezes ela pode até ter feito uma episiotomia, isso vai dificultar ainda mais a relação, vai gerar um certo medo e a mulher vai evitar não só o marido, como o contato sexual. Eu quero aproveitar, porque eu tive que fazer a episiotomia. Episiotomia é um corte que se faz quando o nenenzinho está nascendo, que se faz na vagina, para que alargue o canal de parto, para que o neném não fique muito tempo no trabalho de parto e que ele não tenha sofrimento. Então, e também além disso, a episiotomia, esse corte, ele serve para proteger a mulher, para que não ocorra rompimento dos ligamentos que estão protegendo a vagina do parto. Então, é muito importante fazer episiotomia. Não é obrigatório em todo mundo, Sim. mas daquelas pessoas cuja vagina está estreita e o nenenzinho está demorando para nascer. Então, o médico geralmente faz um cortinho que ele prefere e a seguir ele sutura. Só que a gente tem que lembrar que isso é uma pequena cirurgia e pode causar dor. Então, me conta, o que você sentiu durante a episiotomia e após o parto? Bom, não, na hora eu estava anestesiada, então realmente eu não senti nada. Depois, eu senti um desconforto, não foi nenhuma dor, né? Na hora de sentar, assim, eu via que tinha alguma coisinha ali, mas também não foi nada muito, né? Nossa, tá doendo demais. Na verdade, eu fiquei impressionada na hora de tomar banho, né? Que eu ia me limpar, parecia que era um corte desse tamanho e não 2 pontinhos, né? E na hora da relação, principalmente a primeira, é um desastre. Desastre. Na verdade, não é 2 pontinhos mesmo, não são 2 pontinhos. É mais ou menos 7 centímetros. Então, Nossa, às vezes pode ser necessário uns 5, 7 pontos. E esses pontos devem cair naturalmente, com 7 dias. Mas às vezes eles podem inflamar e causar um pouco de dor. Agora, na verdade, a mulher ela fica muito impressionada de saber que tem um corte lá. Sim. Esse corte é natural, ele vai cicatrizar rápido. Mas se ele não estiver inflamado, ele não deve causar dor e não deve causar nada. Doutor, e ainda falando sobre dor, a gente fez uma pesquisa com 108 mulheres e na nossa pesquisa a gente detectou que 54% delas, elas relatam dor na relação sexual. Sendo que grande parte dessas mulheres, elas fizeram cesárea, que é o meu caso, por exemplo. E essa dor, ela persiste muitos meses depois do que os médicos consideram que seria o período que essa dor deveria passar. E o que se explica? Por que acontece essa dor na relação sexual? Essa dor é causada principalmente pela ausência do hormônio. Então, como nós tínhamos falado logo do início, a mulher, quando dá à luz, ela passa por uma fase que se chama de puerpério, em que não há produção de hormônios femininos, tipo estrogênio, que é o hormônio que torna a vagina mais lubrificada,
que torna a mulher mais excitada para ter relação. Então, a ausência desse hormônio, que é causada principalmente a continuidade da falta desse hormônio, tanto pela amamentação, que quando a mulher está amamentando, ela não produz esse hormônio, como também ela é causada por uma série de motivos que podem ser, entre eles, o uso de pílula anticoncepcional, que não impede a interrupção da amamentação, mas que diminui a lubrificação e diminui a produção do hormônio natural. É verdade, desculpa interromper, mas aproveitando o anticoncepcional, é verdade que essas pílulas indicadas para mãe que amamenta, elas botam a mulher numa espécie de menopausa precoce? Ou É verdade que coloca a mulher, simula uma menopausa. Isso. É verdade. Porque essa pílula ela não contém o estrogênio. Então, se a gente lembrar que a menopausa é a falta dos hormônios, então ela realmente está simulando uma menopausa. Então, o que acontece na mulher que ela acabou de dar luz? Ela já está sem lubrificação, já está sem vontade de ter relação. Se ela tiver relação sem usar lubrificantes ou sem ter o estímulo prévio muito demorado, quando for ter a introdução do pênis, pode sentir queimação, dor, e o medo vai fazer com que ela feche a vagina, e tudo isso vai formar um círculo vicioso que vai aumentar a dor, o medo e a vontade cada vez menor de ter relação. Então acaba sendo uma rejeição mesmo, só de ver o marido chegando, ela já pensa na dor que ela vai sentir. Exatamente. A vontade que ela não está, mesmo que ela está sem vontade, que ela ficou tão cansada, que ela cuidou do nenê o dia inteiro, e ela não vê a hora de ir para a cama e dormir, literalmente dormir, né? Então não dá para ela fazer as funções que deveria fazer, o que ela fazia antigamente, de ser uma boa dona da cama, né? Isso é muito interessante, esse comentário, porque a gente tem visto, né, Carol, no grupo, muitas mulheres falam que não gostam que o marido toque, chegue perto. Né? Essa muito rejeição interessante. mesmo. E também tem o medo de engravidar novamente. Isso é um estado psicológico que a mulher não quer, que é involuntário, mas ela vendo o marido se aproximar, ela pode ficar com medo de que ela vai engravidar, que ela vai passar por tudo isso novamente. Então existe inconscientemente uma certa rejeição por parte de algumas mulheres, sim. Aproveitando os anticoncepcionais, tirando esse que você toma quando amamenta, os normais, né, os que você toma no dia a dia, né, os mais tradicionais, eles interferem na libido também? Todos os anticoncepcionais acabam interferindo de uma certa forma na libido, com exceção do DIU que não tem hormônio, que é o DIU de cobre. Então, os outros anticoncepcionais que contêm hormônio acabam interferindo em maior ou menor intensidade.